Sabe aquela sensação de que as regras do jogo dos relacionamentos mudaram e ninguém recebeu memorando? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias centrais de um livro que causou e ainda causa muita polêmica: The Rational Male, do Rollo Tomassi. A ideia aqui é entender uma perspectiva bem diferente sobre tudo isso. O ponto de partida do livro é exatamente essa frustração, que, vamos combinar, é super comum hoje em dia. Sabe, aquela sensação de que seguir o roteiro que todo mundo ensinou sobre relacionamentos simplesmente não está funcionando, não está trazendo os resultados esperados. E isso acaba deixando muitos homens, assim, bem confusos e sem sucesso na vida amorosa. Certo. Mas para quem exatamente o livro foi escrito? Bom, ele foca num perfil bem específico, um arquétipo que o autor deu um nome, digamos, bastante direto: o pateta médio frustrado. E esse termo, por mais forte que pareça, resume bem o problema que o livro tenta resolver. Pensa só, é aquele cara que faz tudo certinho, sabe? Ele segue à risca o manual que a sociedade ensinou sobre como ser um bom parceiro, mas no fim do dia, nada. Não acontece. É justamente essa desconexão total entre o que se acredita ser o certo a fazer e os resultados que se obtém na vida real. A jornada toda do autor, o Rollo Tomassi, começou quando ele resolveu usar a psicologia comportamental para analisar como homens e mulheres realmente agem, não só o que eles dizem que fazem. E as conclusões que ele tirou disso tudo? Bom, digamos que elas batem de frente com muitas daquelas nossas ideias mais românticas e tradicionais. Ok, então o primeiro passo para entrar nessa nova forma de pensar é um passo e tanto. É basicamente sobre quebrar alguns dos maiores mitos sobre amor e romance que a gente ouve desde criança. O livro coloca duas coisas lado a lado, em oposição total. De um lado, a ideia da alma gêmea, a pessoa certa. Do outro, a realidade do que as pessoas fazem na prática. O argumento principal aqui é que essa fantasia da alma gêmea pode acabar paralisando a gente. A proposta é, em vez de acreditar em contos de fadas, observe as ações, porque são as ações e não as palavras que mostram as verdadeiras intenções de alguém. E olha, essa citação resume tudo perfeitamente. Ela vai direto na jugular da ideia de que o amor é algo predestinado. A sugestão do livro é que essa crença, na verdade, nos limita mais do que ajuda. É quase como se essa ideia da alma gêmea tivesse virado uma espécie de religião secular, sabe? Algo em que se acredita, mesmo sem nenhuma prova. Beleza, se a gente derruba esses mitos antigos, o que vem no lugar? Bom, é aí que o livro propõe um conjunto de, digamos, novas regras do jogo para entender os relacionamentos. E aqui tem uma coisa que é realmente interessante, que é a forma como isso muda totalmente o foco. A discussão sai do campo da emoção ou do compromisso e vai para um lugar diferente, o da dependência. Nessa visão, o poder na relação não está com quem ama mais, mas sim com quem depende menos do outro para se sentir bem, para se sentir completo. E esse é um ponto-chave. Desejo de verdade não se negocia. É simples assim. A partir do momento que se começa a barganhar ou a cobrar por atração, aquilo vira uma tarefa, vira uma obrigação. A intimidade deixa de ser algo natural e passa a ser um item numa lista de coisas a fazer. E aí, bom, aí o encanto todo vai por água abaixo. Certo, agora vamos um pouco mais fundo para ver como a psicologia evolutiva entra em jogo para tentar explicar a lógica por trás de todas essas novas regras. E aqui a gente entra num conceito central do livro, a hipergamia. A obra descreve isso como uma das principais forças, e muitas vezes uma força subconsciente, que guia a escolha de parceiros pelas mulheres. Seria, basicamente, uma tendência de buscar sempre a melhor opção disponível naquele momento, seja em status, recursos ou bons genes. E isso leva a um paradoxo bem interessante que o livro aponta. De um lado, você tem o perfil alfa, que é aquele que desperta a atração mais visceral ligado aos bons genes. Do outro, o perfil beta, que oferece segurança, estabilidade, o bom pai. E o ponto é que, segundo o autor, essas qualidades nem sempre vêm no mesmo pacote. Ok, a teoria é essa. Mas e na prática? Como é que se navega nesse cenário todo? Qual é a estratégia que o livro recomenda? A resposta que o livro dá é a famosa teoria dos pratos. A metáfora é bem visual. Imagine um malabarista montando vários pratos girando ao mesmo tempo. A ideia é aplicar isso aos relacionamentos, ou seja, manter múltiplas opções não exclusivas, girando. A lógica por trás disso, a de que a verdadeira confiança vem de ter opções. Então, o grande objetivo dessa estratégia é cultivar uma mentalidade onde o valor e a confiança vêm de dentro, de saber que existem opções e não da validação de uma única pessoa.
Quando isso acontece, a dinâmica toda se inverte. A pessoa deixa de ser quem persegue e passa a ser o prêmio. No fim das contas, tudo se resume a uma mudança fundamental de mentalidade. É sobre sair de uma mentalidade de escassez, aquele medo constante de perder a única opção que se tem, e entrar numa mentalidade de abundância. Uma mentalidade onde se entende que existem muitas possibilidades. E segundo o livro, essa virada de chave, ela muda o jogo completamente. E todo esse caminho, todas essas ideias, estratégias, tudo isso converge para o que o autor descreve como o objetivo final de verdade. E aqui, o livro redefine o que significa ter poder. Não tem nada a ver com controlar outras pessoas. Tem a ver com ter controle sobre a própria vida. Poder de verdade, nesse contexto, é ser o capitão do próprio navio, o arquiteto do próprio destino, sem entregar o leme ou o projeto para mais ninguém. Então, para fechar, o que o livro propõe é uma visão bem mais sistemática da atração. Ele desafia de frente aquela ideia de que o amor é só magia, algo inexplicável. E isso nos deixa com uma pergunta bem grande no ar. Se a atração realmente segue regras biológicas e comportamentais, o que isso significa para o futuro do romance como a gente conhece? Fica aí a reflexão.